Bem-vindos aos 5 minutos em valvopatias, uma rápida atualização do que há de mais novo em doenças valvares. Meu nome é Vitor Rosa, sou cardiologista e hoje a gente vai para a segunda parte do nosso vídeo sobre as atualizações dos Late Breaking Trials apresentados no TCT agora em 2023. Então, o primeiro estudo que nós vamos falar é o TRISCEND-2 Trial, que estuda a prótese EVOQUE. É uma prótese transcatéter para troca tricúspide transcatéter, ou seja, é como se fosse uma TAV, só que na válvula tricúspide. E esse estudo ele é dividido em duas partes. Os primeiros 150 pacientes randomizados e tratados vão ser avaliados no endpoint de segurança de 30 dias, que é um endpoint composto de eventos adversos, e depois em 6 meses de eficácia. E depois, uma coorte total de 400 pacientes será avaliados em 1 ano, um endpoint composto hierárquico. Então aqui, nesse momento, foi apresentado o primeiro resultado, que é esse resultado de 6 meses desses primeiros 150 pacientes. Então, nesse estudo, os pacientes com insuficiência tricúspide importante foram randomizados de uma maneira 2:1 para ser submetidos ao implante dessa prótese EVOQUE, mais o tratamento clínico otimizado, versus pacientes que foram submetidos apenas ao tratamento clínico otimizado. E como dito anteriormente, em relação ao endpoint de 30 dias de segurança, foi comparado com uma taxa esperada de eventos tirada de registros de troca valvar cirúrgica norte-americanos. Então eles compararam o número de eventos que os pacientes que foram submetidos ao implante da EVOQUE apresentaram com esse estimado e o número de eventos dos pacientes submetidos à EVOQUE foi bastante reduzido comparado à taxa esperada, ou seja, a gente alcançou esse endpoint primário de segurança. E aqui demonstrando para vocês que a mortalidade foi baixa, 3,2%. O que esses pacientes mais apresentaram dos eventos adversos foi sangramento, 10,5%. Ao todo, a taxa de eventos compostos dos pacientes submetidos ao implante da EVOQUE foi 27,4%. E de maneira interessante, quando a gente olha o perfil dos pacientes submetidos ao implante dessa prótese, 32% tinham insuficiência tricúspide torrencial e 22% tinham insuficiência tricúspide massiva. E praticamente findou-se a insuficiência tricúspide dos pacientes submetidos ao implante da prótese EVOQUE. Então, o que a gente pode concluir é que o implante tricúspide transcatéter com o sistema EVOQUE é factível com aceitável perfil de segurança. Os eventos adversos foram menos frequentes do que o esperado. O implante da EVOQUE eliminou a insuficiência tricúspide na maioria dos casos a despeito de insuficiência tricúspide massiva ou torrencial em mais de 50% da população e houve uma melhora de sintomas e status funcional mantida em 6 meses. O segundo estudo é o CLASP-2D Randomized Trial. Esse estudo foi apresentado na sua forma de trial randomizado e registro, e aqui a gente vai apresentar só o trial que foi publicado simultaneamente no JACC Intervention. A intenção desse estudo foi comparar um novo dispositivo, o PASCAL, ao MitraClip, que é a clipagem percutânea da válvula mitral para reduzir a insuficiência mitral. Então foi comparado de uma maneira randomizada, 2:1, o sistema PASCAL com o MitraClip, e foi avaliado o endpoint primário de não inferioridade, que era um endpoint composto, e de efetividade, a redução na insuficiência mitral para 1 grau 2 ou menos. Em relação à taxa de eventos adversos de 30 dias em 1 ano, que era mortalidade cardiovascular, AVC, infarto, diálise, sangramento ou necessidade de uma cirurgia ou novo procedimento mitral, o dispositivo PASCAL ele alcançou não inferioridade quando comparado ao MitraClip, tanto em 30 dias quanto em 1 ano. E quando a gente avalia isoladamente mortalidade por todas as causas, mortalidade cardiovascular, internação por insuficiência cardíaca e mortalidade e internação por insuficiência cardíaca, mais uma vez, o procedimento com o dispositivo PASCAL foi não inferior ao MitraClip. Isso também foi mantido em relação à manutenção da insuficiência mitral. O procedimento com o dispositivo PASCAL, assim como o MitraClip, reduziram de maneira significante e sustentada a insuficiência mitral em 1 ano. Então, o que a gente pode concluir desse estudo é que o dispositivo PASCAL demonstrou não inferioridade para o endpoint primário e secundário comparado ao MitraClip. Ele apresentou uma redução importante da insuficiência mitral e melhora da qualidade de vida sustentada em 1 ano. Por fim, o último estudo é o VIVA Trial, que foi publicado simultaneamente no Circulation e teve participação da nossa instituição, do INCOR. Então, o que nós tínhamos até o momento era que os dados observacionais mostravam uma superioridade da TAV versus cirurgia em relação à performance da prótese naqueles pacientes com anel aórtico pequeno.
E as mulheres, que geralmente têm anel aórtico pequeno, esses mesmos dados observacionais mostravam uma melhora dos desfechos com a TAV comparado à cirurgia. Só que, ao mesmo tempo, as mulheres são pouquíssimo representadas nos grandes trials. Então a ideia do VivaTrial era comparar a hemodinâmica e desfechos da TAV versus cirurgia em pacientes com estenose aórtica importante e anel pequeno. Foi um estudo multicêntrico, randomizado 1:1, e o anel pequeno era definido pela tomografia. Era um diâmetro médio do anel aórtico menor que 23 milímetros e um diâmetro mínimo menor ou igual a 21,5 milímetros. E o desfecho primário da avaliação da prótese, da hemodinâmica da prótese, era a ocorrência de mismatch paciente-prótese importante e ou insuficiência aórtica moderada a importante pelo ecocardiograma em 60 dias. Essa é a definição do VARC-2. O problema que aconteceu no VivaTrial é que a amostra inicial para superioridade da TAV era estimada em 300 pacientes. Só que durante a inclusão teve a pandemia do Covid-19 e os resultados do Partner 3 e Evolutive Low Risk dos indivíduos submetidos à TAV comparado à cirurgia com baixo risco cirúrgico. Então o trial acabou terminando antecipadamente com 52% da amostra estimada. E o que ele mostrou pra gente em relação à performance da válvula em 60 dias é que ela foi igual em pacientes com TAV ou submetidos à cirurgia, ou seja, 5,6% dos pacientes submetidos à TAV e 10,3% dos pacientes submetidos à cirurgia tiveram ou mismatch paciente prótese importante ou moderado ou insuficiência aórtica importante ou moderada. Em relação à área valvário gradiente, foram muito semelhantes nos pacientes submetidos à TAV versus cirurgia. O que a gente pode concluir então desse estudo é que a maioria dos pacientes do VivaTrial eram do sexo feminino e não houve evidência de superioridade da TAV versus a cirurgia nesses pacientes. Além disso, foi encontrada uma baixa taxa de mismatch menor do que o esperado nos estudos anteriores. Esse foi o 5 Minutos em Valvopatias. Para uma leitura mais completa e vídeos sobre o assunto, acesse o nosso site tripley.com.br e o nosso Instagram, @tripley_encore. Até mais!